Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. À medida que você encontrar, diga amém, glória a Deus, aleluia. Será projetado aqui também. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém? Vamos orar no instante? Querido Deus e querido Pai, no temor do Senhor e do Espírito Santo, nós queremos ainda louvar o Senhor e lhe pedir agora que no nome precioso de Jesus, essa tua palavra possa falar aos nossos corações, porque aqui estamos com esse entendimento, com esse intuito. Esse é o nosso desejo nessa noite. Não saímos dos nossos lares para, de forma alguma, ó Deus, vier marcar presença aleatória, mas na expectativa grandiosa de que algo bom da parte do Senhor venha agregar a nossa vida através da tua santa palavra, Pai. Porque nós precisamos dela e precisamos muito dela nesses dias. Venha nos fortalecer, fale com cada um por onde essa ministração e essa mensagem for alcançada, que ela se expanda e que ela se multiplique, e na autoridade que há no nome de Jesus seja repreendida toda resistência contra a bendita semente do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Contextualizando rapidamente aqui esse texto, para que vocês entendam. Aqui já havia passado o momento que Jesus morrera e agora ressuscitado ele estava. Aqui, para ser mais certeiro, era a terceira aparição de Jesus depois que ele ressuscitou. Jesus, você sabe, ele morreu numa sexta-feira e ele ressuscitou no domingo de manhã. E depois desse período, ele andou, segundo o relato da palavra do Evangelho, num decurso de 40 dias, e nesse espaço de 40 dias, ele apareceu para cerca de 500 pessoas, que testificaram a sua ressurreição. Ele apareceu para muitos que confirmaram isso. Essa aqui seria então a terceira aparição de Jesus, segundo o relato da palavra de Deus. E o que eu queria, da parte do Senhor, trazendo para você esse contexto, nos posicionar nessa noite. A primeira coisa,
é que essa passagem, ela fala de uma pesca que, a princípio, é uma pesca fracassada, porque os discípulos de Jesus estão envolvidos nessa pescaria, e eles passam a noite pescando e não pescam nada. E de repente diz a palavra que Jesus lá da praia, quando eles estavam retornando, Jesus se manifesta e fala: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles falam: não, não temos nada, não pescamos nada. E Jesus então pega e fala: lance então as redes novamente do lado direito. E o resultado foi que eles testificaram um grande milagre, porque diz a palavra que eles puxavam a rede com dificuldade, porque pegaram grandes e também em grande quantidade peixes. Um milagre seguido, uma palavra de direcionamento. Isso nos remota, porque alguns dos discípulos que aqui estavam envolvidos, dentre eles Pedro, nos traz menção ao encontro que Jesus, no início de tudo, no início em que Pedro se chega até Jesus, também foi no momento em que Pedro estava pescando. Foi no momento que a palavra diz que Pedro havia passado a noite inteira sem pescando e sem pegar nada. E Jesus aparece a eles, e Jesus fala: lança a rede novamente. Eles dizem a expressão: nós passamos a noite inteira a pescar e não pegamos nada. Lá no início, nos evangelhos, nos relatos de Mateus, nós podemos observar isso. E o que acontece lá também é uma grande pesca maravilhosa, um grande milagre. Jesus iniciando o seu ministério, aonde Pedro se prostra de joelho naquele barquinho ao conhecer Jesus. E Jesus fala para Pedro: olha, vinde a mim, venha me seguir, ande nos meus caminhos, e eu vos farei agora pescadores de vida, de almas, de homens. Eu quero que vocês alcancem vidas agora. Eu quero que vocês alcancem pessoas. Eu quero que vocês sejam aqueles agentes da parte de Deus, os enviados da parte de Deus, que vão ganhar vidas, e não somente pescadores de peixes, mas pescadores das necessidades e das carências humanas. Vocês serão pescadores de vida. E este milagre profundo que acontece ali faz com que Pedro desista de tudo que ele fazia até então. E ele então começa a seguir Jesus. E agora no capítulo 21, que já aqui é uma situação bem semelhante, só que é aquela situação que Jesus havia morrido e ressuscitado, e ela se compara também com o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, que foi nesse momento de pesca. E aqui novamente, mas o que me chama a atenção são duas situações distintas. A primeira é o conhecimento de Deus na vida de cada um, na minha vida, na sua vida. Porque Deus, da mesma forma que se manifestou aos discípulos e ao mundo, Ele se manifestou a cada um de nós. Num estado, no breve momento da nossa vida, Deus se manifestou a nós. E a manifestação divina é a manifestação que carrega em si o amor. É a manifestação que carrega consigo a salvação, que carrega e que traz e que produz dentro de nós uma nova consciência, um novo entendimento, um novo posicionamento. E religiosamente falando, usamos a nomenclatura de conversão, porque de certa forma uma conversão é aquele sentido de quem está indo num caminho, em direção a um caminho, e faz uma conversão contrária àquele caminho. Então esse é o encontro com Deus. Pedro teve esse encontro, cada um de nós tivemos esse encontro.
O contexto da vida de Pedro era a vida de pescador. Ele pescava peixes, ele tinha família, ele tinha toda uma situação como cada um aqui tem família, tem situações. Uns estudam, outros são pais, outros são mães de famílias. Cada um aqui tem a sua colocação, cada um aqui tem um cotidiano de vida para se manter, para tentar se alegrar, para se conviver, para buscar paz, para buscar de certa forma uma harmonia, porque eu entendo que não tem ninguém neste mundo que não busque isso, que não busque ter harmonia, que não busque ter paz, que não sonhe trabalhar para ter um sustento. Olha, aquele que tem a pacificação no coração, um sustento de vida, e na medida que do possível, agregar coisas, e não acumular coisas para esbanjar, mas acumular para repartir, para compartilhar. Cada um aqui tem objetivos nesse sentido de vida. E assim foi com Pedro. Assim foi a vida de Pedro. Ele tem esse encontro com Jesus numa noite de fracasso. Numa noite que o recurso da vida dele, como pescador, havia fadado ao fracasso. Passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Jesus aparece e faz algo extraordinário na vida de Pedro. E ele então decide ser pescador de homens. Você está me entendendo? Ele começa a priorizar o chamado de Deus. É claro que Pedro necessitaria, e necessita como você e como qualquer pessoa, de trabalhar para comer, de buscar recursos, de vestimentas. Mas a mensagem por trás disso tudo no Evangelho é buscar primeiro o reino de Deus. É buscar o caminho do Senhor, é seguir o Senhor, é andar com o Senhor, essa prioridade. Porque outras noites difíceis nós teremos na nossa vida, noites em clara, nós vamos passar por momentos angustiosos, nós vamos passar por momentos de dificuldade. Uma ou outra vez isso vai acontecer. Mas se eu ando com Jesus, se eu estou com Jesus, se eu entrego a Deus, eu entendo uma coisa: eu serei suprido pelo Senhor enquanto eu estiver com Ele. E esse foi o entendimento de Pedro, quando ele olhou para o barquinho dele e falou assim: eu deixo tudo, porque eu sei que vai vir outras noites. Hoje um milagre aconteceu, hoje eu tive algo sobrenatural da parte de Deus. Eu pesquei e não veio nada, de repente um milagre acontece, eu pego um monte de peixe. Mas se eu abandonar esse homem, ficar só com os peixes, vai vir outras situações de dificuldade, dessa vez sem ele. Então eu prefiro ir com ele e andar com ele, porque situações vão vir. Mas a pontualidade, a colocação de qualquer ser humano é essa: eu estarei em Deus, com Deus nesse momento. E aí Pedro vai andar com Jesus juntamente com os outros discípulos dele, e vai andar em torno de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio ele anda com Jesus, ele aprende com Jesus, ele é suprido por Jesus. Ali ele vai gerar uma confiança tão grande, que só tem essa confiança aqueles que verdadeiramente andam e convivem com Deus. Essa confiança, ela vai sendo formatada, ela vai sendo criada, ela vai sendo algo colocado dentro do nosso coração. A confiança daqueles que estão andando com o Senhor, aqueles que estão na presença de Deus, mesmo passando dificuldades, mesmo tendo as lutas que nós temos. E isso foi sendo gerado, essa confiança, essa proteção, e acima de tudo uma paz interior, uma paz inerente apenas àquelas pessoas que carregam Deus dentro de si na vida. Uma paz que o mundo não conhece, uma paz que é irrelevante às coisas ao nosso derredor, as coisas que se desencadeia ao nosso derredor. Independente dessas coisas, eu tenho uma paz, você tem uma paz. E essa paz é testificado porque você carrega Deus, porque você anda com Deus, e você tem Deus no coração, você tem Deus na vida. É uma coisa louca, porque as pessoas não compreendem. A maioria das pessoas não consegue compreender como algumas pessoas na face da terra, independente se elas são pessoas que exteriormente têm recursos financeiros, ou têm uma vida de saúde, têm uma vida aparentemente sem problema, por assim dizer, como que essas pessoas olham para nós, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas,
e temos e carregamos dentro de nós uma paz incompreensível, uma paz discernível. E isso é uma realidade. Eu digo isso para cada pessoa que nos vê. Eu digo para você aqui nessa noite: essa paz, ela é possível, e essa paz, ela é real. E essa paz, uma vez que você se choca com ela, essa paz que é a personificação de Deus em Cristo Jesus, que você é domado e dominado por ela, você vai ter ela pro resto da vida. Ela nunca vai te abandonar. Só que parece que a gente esquece disso. Quando a gente sai fora, porta fora, e vai para o mundo, para a vivência do cotidiano, acontece tantas coisas. Acontecem situações no nosso trabalho, acontecem situações desagradáveis na nossa família, situações desagradáveis na nossa vivência, e a gente esquece disso. Nós esquecemos que Deus está nos guardando, que Deus não nos abandonou. As dificuldades parecem que querem evidenciar essa verdade, que Deus está conosco em toda situação, como sendo uma falsidade da palavra de Deus. E não é. As dificuldades, os problemas, eles não te separam de Deus. As dificuldades, as enfermidades, as necessidades, tudo que qualquer ser humano debaixo do sol passa, inclusive os crentes, inclusive os filhos de Deus passam, não tem o poder de te separar de Deus. Só que a gente esquece disso. E a simbologia e a analogia que eu pego para expressar e para confirmar isso é justamente essa situação de que Jesus vinha falando constantemente nesses 3 anos e meio, a quais todos andavam com ele e eram supridos por ele. Ele falava assim: é necessário, se faz necessário que eu morra, que o Messias morra, mas depois ele vai ressuscitar. E as pessoas só escutavam no subconsciente: ele vai morrer. Ele falava: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, ele vai nos abandonar. Parece que Jesus falava em uma linguagem oculta, uma linguagem indiscernível, porque eles só focavam naquilo. Mas como o Messias não vai vencer? O Messias não vai restaurar Israel? Quando será, Senhor, a época em que tu restaurares a Israel? Como que o Senhor vai restaurar a situação do cativeiro, do império romano, como uma opressão sobre Israel? E Deus, falando ali, ele diz: olha, não vos compete saber os tempos, quando isso vai acontecer. Não compete. E não é que eu vou restaurar Israel, eu vou restaurar a paz do mundo, eu vou restaurar a paz do interior do ser humano, do mundo que habita o ser humano. É isso que eu vou fazer. É isso que eu estou propondo. Essa é a mensagem de Deus, de transformação interior. Transformação essa que causa em cada um de nós uma paz, uma proteção, uma confiança. É isso que o Evangelho vem mostrando, é isso que o Evangelho vem ensinando. E Jesus, então, quando ele diz: olha, eu vou morrer, o Messias vai morrer, presta atenção, ele vai ressuscitar. Tanto quando ele ressuscita, Tomé, chamado Dídimo, é o único daqueles que leva a fama de incrédulo, descrente, porque ele não tinha visto ainda Jesus ressuscitado. Ele fala assim: eu não ver os escravos, os sinais dos escravos, tocar na ferida do lado, eu não creio. E ele levou a fama por ser aquele que não cria. Mas se você lê os evangelhos, quando começa ali em Mateus, finalzinho de João ali, onde mostra que Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente a Maria Madalena, as mulheres ali, fala que ninguém acreditava. Ninguém. Essas mulheres não viram nada, elas viram foram um fantasma. Se você vê o relato, ninguém acreditou. E Jesus, nesse espaço de 40 dias em que ele aparecia, e depois aparecia em outro lugar, aparecia para 400, aparecia para 3, aparecia para 2 no caminho de Emaús, aparecia no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, parece que também não surgiu um efeito ainda. Não aqui nessa situação aqui do capítulo 21. Porque aqui se trata de uma vida sem Deus. Qual é o tempo que o Senhor vai restaurar? E parece que Deus não restaurou. Parece que Deus havia sumido. E a minha compreensão nisso é o estilo, o modelo de vida que Paulo começa a absorver. Porque diz o versículo 21, capítulo 21, verso 1:
ou melhor, o versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, e aqui vai falando dos discípulos, até chegar no versículo 3, e fala, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, e disse os outros, nós também vamos contigo. Ele estava trazendo uma expressão, que na minha forma de interpretar, ela catapulta, ela joga Pedro para o passado, ela leva Pedro lá para um estilo de vida antigo, aquele estilo de vida antes de conhecer o amor, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a paz. Quando ele diz, eu vou pescar, Jesus morreu-se as esperanças, o reino não será restaurado. Ele diz que não nos compete discernir qual é o tempo, então talvez não é agora, talvez vai demorar, e eu vou ficar aqui fazendo o quê? Então eu vou voltar para a minha vidinha, eu vou voltar para o meu estilo de vida antigo. E ele fala, vou pescar, ele só fala isso, e os outros discípulos que estavam com ele foram ali em cadeia. Uma palavra negativa começou a arrastar, e teve o poder de arrastar todos quantos estavam juntos. Cuidado com o que você fala. Você que se diz que carrega o testemunho da ressurreição de Jesus, você que fala que é filho de Deus, que crê nesse nome, cuidado com o testemunho negativo, porque bastou uma palavra de Pedro para arrastar também todos quantos estavam com ele, para voltar a um estilo antigo de vida. Eu vou pescar, nós também vamos. Nós vamos voltar a um estilo de vida antigo, eu também estou junto com você. Essa é a ideia. A ideia é que a rotina de vida anterior a Jesus retorne como era antes. Essa expressão, eu vou pescar, é uma volta ao passado. E por que eu estou dizendo isso nessa noite? E esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar nessa noite para mim e para você. Até agora eu só estava fazendo introdução. O primeiro aspecto é esse. Cuidado para você não voltar ao seu estilo de vida antiga, anterior à sua conversão. Por quê, pastor? Porque mesmo convertido, sabedor da verdade, é possível você fazer uma volta ao passado. Como isso é possível, pastor? Replicando, voltando a praticar as velhas e más atitudes anterior àquela que você tinha antes de conhecer a Deus. Cuidado. Cuidado para você não voltar ao estilo do passado. Cuidado, segundo os provérbios que está relatado na Bíblia, a porca voltar ao lamaceiro depois de estar limpa, ou o cachorro voltar ao vômito. Cuidado para você não voltar ao estilo antigo. Cuidado para esse testemunho tão lindo seu, que um dia chamou a atenção de pessoas que te conheciam, se torne também da mesma forma contrária num testemunho tenebroso, as quais as pessoas vão dizer, mas eu conheci ele, eu conheci ela, eles falavam de Deus, eu via um brilho diferente, e agora olha só como está convivendo, olha só o que sai da boca, olha só as atitudes, parece que mudou, e mudou negativamente. E por que mudou negativamente? Aqui agora fazendo uma alegoria, porque parece aqui que Deus desapareceu para os discípulos, porque ele não estava andando constantemente como ele andou do lado de Pedro, 3 anos e meio sem arredar o pé. Ele estava ali naquela situação de preparação para a sua assunção aos céus. Então ele aparecia aqui, aparecia ali, e dava direcionamentos, até que ele chegou ao momento que ele vai ser assunto aos céus, subir aos céus. E a menção que vinha para aqueles discípulos é que Deus nos abandonou. Eu vou voltar ao estilo de vida antiga. Deus se distanciou. Eu vou buscar outras coisas. Eu vou buscar outras situações para fortalecer a minha fé, para fortalecer a minha vida, para me ajudar, porque Deus me desamparou. Talvez não em palavras a pessoa faz isso, mas ela faz em atitudes, ela faz em pensamentos interiores, ela faz em lutas, em pensamentos na mente dela, nos questionamentos dos porquês. Por que que isso está acontecendo, Senhor? Por que que esse ente querido meu faleceu, Senhor? Por que que a enfermidade veio dentro da minha casa, Senhor? Por que eu perdi o emprego? Por que dessa situação de dificuldade? Por que, Senhor? E você não está escutando a voz de Deus.
você não está tendo aquela paz interior. E por que você não está escutando a voz de Deus? E por que você não está tendo aquela paz interior? Porque o que se evidencia verdadeiramente se uma pessoa é ou não é, se ela está firme ou se ela não está firme, se ela tem uma convicção de fé plena, não é aquilo que ela fala, não é aquilo que ela declara como vernáculo, como forma de eloquência. Eu creio em Deus, Deus é o meu Senhor. Não, mas é na prática. É quando as situações estão difíceis e ela fala: o meu Redentor vive, Ele está do meu lado. A minha fé vai ser forjada nessa dificuldade, é nessa pressão, e não nos porquês, não na questão de querer entender aquilo que Deus não me permitiu entender. E é difícil de entender isso, desculpe o trocadilho, mas as pessoas não entendem, principalmente os crentes, que tem coisas que Deus simplesmente não nos revela. Ele não nos diz o porquê das coisas, Ele simplesmente permite que as coisas aconteçam. E por quê, pastor? Ora, simples, porque Ele é Deus. Então tem coisas que é assim mesmo. Tem coisas que o Senhor te mostra, te revela instantaneamente. Ele fala: olha, vai acontecer isso e isso. Olha, a situação está caminhando para esse direcionamento. Olha, e vai ter outras coisas que Ele não vai te mostrar. Mas nós somos chamados a viver por fé, a dar um salto nesse invisível, colocando o nosso pé nesse terreno invisível chamado fé. E nesse caminhar, nesse terreno invisível, dizer: Deus está comigo, Ele não larga a minha mão. Eu vou ser forjado, de um jeito ou de outro. Eu estou sendo forjado, eu estou sendo lapidado, eu estou sendo capacitado. Então não permita que os porquês e as situações que você está passando, que o mundo está passando hoje, faça com que você volte ao seu antigo estilo de vida e vai pescar. Vai pescar o que, pastor? Vai pescar tudo que não é do reino de Deus. Vai pescar tudo que não é alma, vida humana, seres humanos, pescadores de homens, de mulheres, de crianças, pescadores de vida. E vai priorizar tudo quanto é pescaria do mundo. Pescaria para agregar conforto, pescaria para trazer um conforto e uma paz passageira. Paz passageira. Você recebe aquilo naquele instante, aquilo te conforta, aquilo te alimenta, aquilo te veste, aquilo te agasalha, e você se sente confortável e fala: eu estou em paz. Mas isso passa, é uma paz passageira, porque as coisas se deteriorizam nesse mundo. As comidas desse mundo um dia acabam, a vestimenta um dia ela acaba, a roupa acaba. Estou fazendo aqui uma palavra alegórica para você entender que existem prioridades espirituais. E são essas que nós temos que estar firmes, fortalecidos, amém? E é nessa situação específica em que nós vivemos nesses dias, é que nós não podemos de forma alguma retroceder, meu querido irmão, minha querida irmã. Não retroceda, não retroceda. Tem tanta gente que está retrocedendo no caminho de Deus. Tem tanta gente em que a fé está sendo provada, né? Eu vou replicar algo que Deus tem colocado no meu coração tanto nesses dias. Quando vier o Filho do Homem, quando chegar o limiar da vinda de Deus, Ele achará porventura fé na terra. A fé está sendo provada, é agora. A lapidação é no momento da dificuldade. Não é quando as coisas estão boas, não. É quando você ora e a dor não vai embora. Quando você dá remédio e o negócio não sai. É uma situação essa semana passada, aconteceu lá em casa. Minha esposa estava tranquila, o dia inteiro tranquila, trabalhou. Chegou em casa lá por 6 horas, normal, tomou um banho. De repente eu participando de uma reunião virtual, pedi licença para sair. A Isabela entrou no meu quarto com os olhinhos cheios d'água. Pai, eu estava na reunião. Pai, vai lá levar minha mãe para o hospital, pai. Ela está passando mal. Eu nem estava vendo. Cheguei lá, minha mulher estava encolhidinha, dizendo que não podia tocar nenhum lugar da cabeça. Porque estava doendo, e assim, simplesmente doeu do nada. Do nada. Fiz chá, fiz uns 2 tipos de chá.
de analgésico, de mais um analgésico. Orei, pedi para Deus. E ela dizia, está doendo é mais. Em todo lugar, é doendo é mais. Não passou imediatamente. Não adiantou. Falta de fé minha? Nem um pouco. Mas só foi acabar quando ela, de tanta dor, desmaiou no sono. Dormiu e acordou no outro dia, melhor. Então vai ter situações assim. E aí, tem pessoas que vão dizer uma série de coisas para o crente. Isso aí é pecado. Isso aí foi o dedo de Satanás. Isso aí foi brecha. Aconteceu isso na sua vida? Foi porque você não estava firme no Senhor. Firme no Senhor nós temos que estar constantemente. Entendermos que o sol nasce para os justos e para os injustos. E que o que acontece lá não quer dizer que eu não aconteça comigo. Vocês estão entendendo isso? A história atual e agora está mostrando isso para os crentes. Porque os crentes falavam, é pecado. Muitos aí, né? É pecado, está enfermo, está no hospital. É pecado, é brecha. Mas agora tem crente que morreu de coronavírus. Tem crente que está enfermo no hospital por causa do coronavírus. E Deus está mostrando isso e permitindo que isso aconteça para esses tipos de religiosos entender que acontece com toda criatura. Que nós não somos especiais em relação aos outros por sermos chamados filhos de Deus e chegados na consciência. É isso que você tem que entender. Porque se tem uma florzinha que é um ser vivente, até um mamífero maior que há no mundo, por todos os seres humanos da terra, só vive porque vive em Deus. Os seres que têm vida, seja dessa dimensão, seja de uma dimensão espiritual, só vivem porque vivem em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Satanás, vou falar um negócio aqui, não é blasfêmia, presta atenção. Satanás só vive porque ele vive em Deus. Deus não criou todas as coisas? Se Deus tirar a ação de criatura, de criação que Ele colocou em todas as coisas, tudo se perece. Tudo. Então, nós não somos diferentes, porque somos filhos de Deus daqueles que se dizem que não são filhos. Aquele lá não é filho, porque não professou. Porque Deus fala assim, eu vou tirar a essência de vida e de criação que eu coloquei em toda a situação de criatura que há no mundo. Seja ela visível e invisível, seja ela dessa dimensão, da outra dimensão, tudo num instante só. Morre. Então parece blasfêmia, mas não é blasfêmia. Satanás, até Satanás, só vive porque ele vive em Deus. Porque Deus assim permite. Não vou entrar na escatologia da história aqui não, mas eu quero que você entenda essas coisas. E qual que é o principal disso tudo, pastor? Fique firme em Deus. Não volte no passado, uma vez tendo a mente iluminada, uma vez você entendendo o que é Deus na sua vida. Pare de pecar. Porque aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que adultera, pare de adulterar. Aquele que se prostitui, e a prostituição aqui não é só essa questão aí que você pensa, que nós pensamos, é muito mais essa prostituição espiritual. Não se prostitua mais. É nesse sentido. Nesses dias de dificuldades, meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção. Busque a Deus. Responda para si mesmo. Você tem tido uma vida de devocional? Você tem lido e meditado nas Escrituras pelo menos uma vez por dia? Não quero saber se foi meia hora, uma hora, se foi 5 minutos. Eu estou perguntando, você tem um dia que você para, um instante do dia que você para? Porque eu entendo que tem muitas pessoas que só pegam nas Escrituras e só oram quando vêm para o templo. Elas oram quando eu falo assim, abra aí, em alguns lugares aí afora no mundo. Só oram quando estão orando aqui. Aquele negócio devocional, para elas não existem mais. E nós estamos precisando rever isso aí. Nós estamos fechadas.
E aí, como que ficou remoto muito trabalho, muito home office, como se dizem, como ficou remoto muitos estudos, as pessoas entraram no conformismo e não estão tendo tempo para ficar a Deus. Tem tempo para ver filme, tem tempo para ver série, tem tempo para botar em dia as suas diversões, sabe? Mas não está buscando a Deus. Isso serve para todos, do menor até o maior. Amém? Ninguém que tem um encontro com Jesus faz volta ao passado, a esse passado de erros e pecados. Porque o agora é: pegue o seu arado e não olhe para trás. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Entendeu? Seja no momento da pesca lá que se encontrou com Jesus, seja qual for o instante. Uma vez que você foi iluminado por Jesus, agora é: pegue o seu arado e não olhe para trás. Quem olha para trás não é digno. Porque quem olha para trás, olha para a nostalgia, não das alegrias que teve no passado, mas para a nostalgia do pecado que cometeu, que viveu e que curtiu no passado. Nós somos esses. Pegue o arado, não ande, não olhe para trás. Outra coisa, o que mais nós vemos nesses dias de pandemia é as pessoas dizerem, divulgarem nas mídias uma expressão que desde a primeira vez que eu a escutei, eu não consegui engolir, que é: este agora é o novo normal. É o novo normal. Não no contexto do trabalho, dos estudos, dos relacionamentos, dos aglutinamentos, do jeito de trabalhar, do jeito de deslocar, do jeito de se relacionar. Este é o novo normal, porque agora eu tenho um comodismo para buscar a Deus. Porque agora eu já não vou mais nas reuniões de orações que a igreja tinha. Eu já não vou mais nos cultos de mulheres, reunir para orar ali com as irmãs. Eu já não vou mais num culto de estudo de quarta-feira. Domingo eu venho de vez em quando, dentro da permissão. Esse por quê? Porque esse é o novo normal. Desde que eu escutei isso, eu nunca me engoli bem essa expressão, novo normal. Por quê, pastor? Porque quando diz que existe uma coisa que é nova e é normal, para esse estado que nós estamos vivendo, o atual e o agora, é como que se dissesse para mim e para você: é novo normal, então conforme-se. Você tem que viver desse jeito, é o novo normal, conforme-se. Tem que ser dessa forma, seja em qualquer circunstância de trabalhar, mas também principalmente com as questões de buscar a Deus, é o novo normal. Não é normal, porque Romanos 12, 1 e 2 nos diz: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente. Não vos conformeis com este sistema, com este século. Não é para conformar, não tem nada de novo normal, não tem normal é coisa nenhuma. Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente pelo Evangelho de Deus, pela Palavra de Deus. Não tome forma. Conformar é sinônimo de tomar forma, é de pegar uma forma que foi feita segundo os padrões de quem disse que essa tem que ser a forma para a humanidade nesses dias, e te enquadrar dentro dessa forma. Quem mexe com cozinha, quem gosta de fazer bolo, né, Sandy? Lembrei dela aqui agora. Tem pessoas que usam formas para formatar o bolo. Depois de assado, o bolo sai segundo a forma. Então a forma que o mundo está falando que é normal é essa que ela quer te formatar. É te jogar você dentro dessa forma que ela estabeleceu, que eles estabeleceram, dizendo: essa forma é o novo normal. Todo mundo, junto e misturado, tem que se encaixar, tem que entender, tem que respeitar. Essas são as regras, esses são os direcionamentos. Independente se eles transgridem aí aquilo que vai de encontro com o direcionamento divino de Deus para mim e para você individualmente, porque individualmente, meu irmão, cada um será posto em julgamento segundo a sua forminha da sua consciência pessoal e individual, ou seja, segundo aquilo que você mesmo forma na sua vida. Você está entendendo?
é segundo aquilo que você pratica dia a dia, aquilo que você vai gerando no dia a dia. Por isso eu não compreendo com esse negócio de novo normal. Porque o normal do amor é algo que mexe com o mundo. Porque gritar o amor nessa época vai de encontro contra tudo isso aí que se diz que é normal. Veja aqui para nós meditarmos nessa segunda parte, podermos orar. Versículo 15, olha aqui, acompanhe comigo. Mesmo capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, presta atenção que essa palavra é forte, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, até o meu coração, até o coração de todos que estão nos ouvindo nessa noite. Tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha, deixa eu te falar algo aqui para a gente orar e terminarmos a ministração. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui tem que mexer comigo e tem que mexer com você. Nós temos que encerrar essa ministração trazendo esse entendimento nessa noite. Porque se tem algo que o mundo espiritual da maldade quer, além de trazer mais peso que você já carrega, é produzir com esse peso acusações. E depois de produzir acusações, te colocar para baixo, te deixar triste. E uma vez te colocado para baixo, te entristecido, ele pega e te petrifica para você não frutificar, para você não ir ao encontro, para você não ser luz, para você não ser sal, para você não interagir no mundo, sendo amor no mundo em Deus, através desse amor que Deus te deu para dar para as outras pessoas. Pedro aqui no capítulo 21, quando eu disse aqui, fazendo essa alegoria de que ele estava voltando ao antigo estilo de vida, ao antigo estilo de vida das pessoas que tiveram antes de ter Jesus no coração, também passa pela mente dele agora, exatamente nesse instante de questionamento de Jesus, quando Jesus o pergunta se ele realmente o amava. É aquela situação que ele convive e que há no decurso dessa história de convivência de Pedro e de Jesus, situações em que Pedro virara para Jesus e disse: Senhor Jesus, se tu morreres eu morro junto contigo. Senhor Jesus, eu jamais vou te abandonar. Se todos aqui te abandonar, contudo e todavia eu não te abandono, Jesus. Aí você sabe que naquela noite fatídica em que Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, e que Pedro foi ali em oculto, se escondendo para não ser reconhecido como discípulo dele, para estar próximo ali à casa do sacerdote, para ver Jesus ali. E diz a palavra que Pedro o nega 3 vezes. Depois aqui no capítulo 21, voltando ao estilo de vida antigo, acontece um milagre, ele reconhece Jesus, ele fala: esse homem, ele é sobrenatural, ele é filho de Deus, ele me trouxe de novo para a vida, eu estava quase morrendo de novo, ele foi e me ressuscitou, eu quero estar com ele sempre, eu não quero me apartar dele. E de repente chega num momento que, pós-milagre, depois que eles estão ali comendo peixe nas brasas, Jesus chama Pedro para uma conversa ao pé do ouvido. Sabe aquela conversa em que Deus fala para o ser humano: vem cá, meu filho,
Vem cá, minha filha, só nós dois aqui agora. Deixa a turma ali do lado, vamos conversar. Aí Pedro pensando, nossa, ele ressuscitou. Eu falei para ele que eu não abandonaria ele e não negaria. Eu não só o abandonei, mas quase que eu volto para o estilo de vida antiga. E ainda mais neguei ele 3 vezes. O que vai ser? Talvez Pedro já trazia isso no coração. E aí Jesus faz essas 3 perguntas. 3 vezes a mesma pergunta, melhor dizendo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sabe? Alguns interpretam que Jesus estava fazendo essa pergunta e perguntando isso 3 vezes a Pedro, como que para confrontar a tríplice negativa que Pedro fez acerca de Jesus. Mas eu não entendo dessa forma. Eu não vejo um Deus que tem o prazer de jogar na nossa cara, de jogar na nossa frente os nossos erros, as nossas falhas. Eu não vejo aqui Jesus nessas perguntas tripudiando Pedro por sua fraqueza naquele momento. Eu não vejo Deus fazendo isso. Não consigo discernir isso em Jesus. Jesus tripudiando, você me negou, agora eu vou aqui tripudiar e te arrochar. Não. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? O que eu vejo aqui é Jesus destacando a importância do amor e de como que realmente o amor se torna real na vida das pessoas. E o primeiro momento que ele faz isso é quando Jesus se entrega por cada um de nós no Calvário. Quando Jesus se doa, quando Jesus demonstra isso, se entregando por nós no Calvário. Ele diz, amor é esse, é eu me entregar pela humanidade, é eu me entregar por você, é eu cumprir a vontade do Pai, é eu te amando e amando de tal forma, de tal profundidade, que eu entrego a minha vida. E se você assim entender, se você me receber, você recebe também esse amor que eu carrego por você, e você tem em mim a vida eterna, e você saiu da condenação para a liberdade, você saiu da morte e entrou na vida, porque o amor era prática. Então Jesus não estava tripudiando de Pedro, quando ele diz para Pedro 3 vezes, tu me amas, até o ponto que Pedro se entristece, pensando que isso era o que Deus estava fazendo, que Jesus estava fazendo, mas não, porque em cada pergunta, em cada resposta que Pedro dava, Jesus pegava e virava para ele, se tu me amas, apacenta aquele bandinho de ovelha ali, ó. Você me ama? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Eu te amo, então cuida do meu rebanho. Jesus estava mostrando para Pedro que Pedro não foi a sua negativa verbal que fez com que você se separasse de mim. O que separa um ser humano de Deus é quando ele me nega na vida, não talvez numa fraqueza momentânea, que ele diz, ai Deus, será que o Senhor está aqui? Ai Senhor, fraquejei. Por quê? É isso que eu quero falar nessa noite. Porque tem tido muitos porquês e muitas seguranças. Não é isso que vai fazer com que você se separe de Deus. O que separa uma pessoa de Deus é a ação dela na vida. E quando Jesus vira para Pedro e fala, se você me ama, então vai e pratica o amor cuidando das minhas ovelhas. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E tu sabes todas as coisas, e conheces todas as coisas, portanto, tu sabes que eu te amo. Então vai e demonstra esse amor cuidando das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Ele não tripudiava Pedro. Ele dizia, Pedro, o amor é dessa forma, eu me entreguei. Agora cada um vai e se entregue pelo próximo. Marido, se entregue pela mulher. Mulher, se entregue pelo marido. Filho, se entregue para os pais. Pai, se entregue para os filhos. Relacionamentos, seja eles quais ligações, quais níveis. Dentro desses níveis, se entregue uns pelos outros em amor. Isto verdadeiramente vos farão como conhecedores e conhecidos de que todos vocês serão os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é essa a mensagem do Evangelho. Nós não estamos no momento, e nunca existiu esse momento, na realidade, de apontar dedo para ninguém, tentar discernir a mente de ninguém, e nem discernir o que está passando na mente, no coração do ser humano, pela situação que ela está vivendo. Mas eu discerno, e cada um discerne-se a si mesmo, se é de Deus e se ama a Deus, apacentando, cuidando e indo ao encontro.
e indo ao encontro do amor. Para nós encerrarmos, Deus nesses dias, mesmo que não necessite de nós, Ele conta com seus discípulos. Nesse dia, nesse momento, nessa época, Ele conta com você para apacentar ovelhas, para cuidar de pessoas, para orar uns pelos outros, para acolher aquele que está mais fraco, para ajudar aquele que está mais debilitado. Prestem atenção em nome de Jesus. Não tirem o foco disso. Não tirem o coração dessa verdade. Nós estamos vivendo um momento onde tudo e todas as coisas estão sendo forçadamente levadas para te tirar você deste foco do amor para o próximo. Tem tantas coisas que estão acontecendo e que virão pela frente, que o intuito maior é tirar o filho, a filha de Deus, do foco de ser discípulo de Jesus. E vão dizer tantas as coisas aí: olha, nós estamos fazendo isso porque isso é visão da igreja, isso é visão do reino, isso é ponderação da igreja. Presta atenção, cuidado. Nem tudo que se diz que é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então, muito daquilo que se diz que é visão e que é de Deus, nunca foi visão e nunca foi de Deus. Cuidado, cuidado. Daqui uns meses nós vamos estar entrando num negócio chamado eleições políticas, se é que já não está acontecendo isso veladamente. Cuidado, cuidado, não apaste o teu coração, porque eleição e futebol, eu vou botar o gancho de futebol também, mas principalmente eleição, faz com que irmãos deixem de ser irmãos. Por quê? Porque eu apoio fulano e meu irmão apoia ciclano. Dançou. Não somos mais amigos, não somos mais irmãos. Aí o crente entra nesse negócio de política. Não estou falando que é errado você ser um ser político, um ser politizado, mas eu estou falando para você não mergulhar nessa coisa de cabeça, chegar num ponto em que seu coração está tão focado naquilo ali, não evangeliza o ano inteiro, mas em 3 meses evangeliza de um tanto para o seu candidato, sabe? É porque nós não podemos, mas se pudéssemos, sairia batendo na porta, ao invés de dar folhetim Jesus te ama, vote nesse meu candidato. Morre de vergonha de falar de Jesus para o vizinho, mas para apresentar o candidato dele não tem vergonha. Ah, eu quero fechar essa palavra com isso, porque é isso que é o foco. É voltar às coisas lá do passado antes de conhecer Jesus. Agora você conhece Jesus. Não, mas eu vou mudar. Eu vou mudar o mundo elegendo políticos cristãos. Eu vou mudar a cidade elegendo políticos cristãos. Eu vou mudar a minha comunidade elegendo políticos cristãos. Não muda. Ameniza. Não muda. O mundo jaz no maligno. Não muda. Quem fala que precisa de uma intervenção do homem para que as estruturas deste mundo se mudem positivamente, está dependendo ainda do homem. Então votem. Desculpa, eu nem deveria falar isso aqui, né? Votem, meu Deus. Mas se discernam nessa situação, quando se tratar de questões inerentes a isso. Opinião minha. Vou falar aqui como Paulo falava. Isso eu vos digo não como mandamento, mas como opinião minha. Paulo usava a expressão, opinião minha. Opinião minha. Vote-te ou busque pessoas de caráter, independente de qual é o círculo dela. Crente vota em crente? Tem gente que acha. Crente vota em pessoas de caráter, independente de onde ela se encontra. Meu Deus, eu nem sei por que eu fui cair nesse negócio. Estava nada programado. Não sei por que eu fui fechar aqui. Nem pensei em dizer essas coisas nessa noite. Mas fechei aqui a palavra de Deus. E Deus nos abençoe.